Cara, olha, o que você falou vai abrindo a caixa de ferramentas disponíveis, a caixa de ferramentas disponíveis para quem se libertar da interdição mental dessa simplificação grosseira que é a ideia de botar a economia política brasileira em uma espécie de piloto automático imune aos políticos. Então, teto de gastos, meta de inflação, superávit primário, câmbio flutuante, tudo desconsiderando a realidade. Então, é um negócio absurdo, com a legitimação, eu vou dizer de novo, apenas porque a gente precisa refletir sobre isso. Não é para olhar para trás, é para olhar para o futuro. Nós precisamos pôr isso em debate, porque se a gente transforma a economia política brasileira numa espécie de piloto automático, agora com teto de gastos, não você simplesmente vai ter que o crescimento econômico, condição sine qua non para o desenvolvimento, pelo menos em bases não violentas. Eu não conheço experiência internacional de distribuição de renda com a economia uma década parada. Não vejo como isso possa acontecer sem violência, que é o que eu advogo, que nós ainda insistamos nisso. Não é? Mas voltar a crescer significa libertar o Brasil dessas amarras todas, para você ver onde dialeticamente começa a necessidade. Algumas coisas não têm status constitucional. Assim, não sei se você me acompanha, mas eu chamei o Moro do que ele precisava ser chamado, um grande bandido a serviço da potência estrangeira, e eu sei o que eu estou dizendo, eu sei bastante bem o que eu estou dizendo. Pois bem, eu na data disse que faria a leniência de todo mundo, porque quando explodiu a crise de 2008 nos Estados Unidos, aquilo foi um cassino de muita fraude, muita fraude. Os americanos puniram severamente as pessoas e protegeram e refinanciaram e revitalizaram as empresas. Enquanto pregam outra coisa. Só um país como o nosso assistiu passivo à destruição de grandes conglomerados de engenharia que estavam já tendo relevância no balanço de pagamentos do país, exportando serviços. É bem verdade que a corrupção facilitou o caminho, mas quem deflagrou essa campanha foram os órgãos de inteligência americanos, a quem o seu Sérgio Moro servia e serve. Todo mundo sabe que o Sérgio Moro hoje trabalha para a empresa americana que está administrando a massa falida da Odebrecht. Isso é um leque de ética absolutamente inexplicável, não é? Em qualquer país minimamente sério. Então, esse punhado de providências práticas, hoje tem uma ferramentaria que você elencou aí. Eu quero, entretanto, ponderar que o ponto de partida necessariamente é libertar o Brasil dessa interdição. Vocês sabem bem o que representa o teto de gastos? O que representa o teto de gastos é o seguinte: se eu for à presidência da República com 110 milhões de votos no primeiro turno, eu vou chegar ali com uma proposta de reforma tributária que eu estou anunciando, estou falando com clareza, estou dizendo a alíquota, estou dizendo como é que vai fazer, e estou dizendo que é em linha com as melhores práticas internacionais, enfim, que já fizemos no Ceará. O imposto no Brasil de heranças é 4%, no Ceará é 8%, que é o teto que o Senado permite. Aqui no Ceará nós já fizemos os grandes salários de coronel, de juiz, de desembargador, pagar 14% para a Previdência, já está feito há muito tempo. No Ceará, eles obrigaram o teto de gastos, nós excluímos o investimento do teto de gastos. Aqui no Ceará, todo o dinheiro que eu consegui para investimento está fora do teto de gastos. Não é? Então, eu estou estressando o meu gasto corrente, enfim, mas ainda pagamos um salário de professor melhor do que São Paulo. Tem 87 das 100 melhores escolas públicas do Brasil, expandimos o investimento ano após ano. Não sei se sabe, o investimento per capita do Ceará é o maior do Brasil. Um dos estados mais pobres do país, nominalmente nós estamos em terceiro lugar, em valores nominais. E em valores per capita, receita corrente líquida disponível para investimento, é o disparado sem rival o maior do Brasil há muitos anos. Há muitos anos. Eu, governador, esterilizei 100% da dívida mobiliária do Ceará com 20 anos de antecedência do seu vencimento. Porque tinha 36% de receita corrente líquida livre para investimento, separei 3% e fui comprando com deságio via corretora do Banco do Estado, que eu não deixei privatizar. Como não deixei privatizar a companhia, não privatizei nada, não é? Porque um Estado como o Ceará sabe vitalmente, o debate aqui é mais fácil, como o Estado faz a diferença de vida ou morte para as pessoas, inclusive no desenvolvimento. Vejam o esforço de desenvolvimento industrial do Brasil. Retrocesso, o PIB industrial do Ceará só cresce todo ano. Nós agora fizemos girar uma mega siderúrgica aqui no Ceará,
A única ZPE que funciona é o Ceará, é a do Ceará, está funcionando já com mega empresas dentro, inclusive a White Martins, uma siderúrgica que é Posco, Dom Cook, Vale do Rio Doce, fazendo, enfim. O que eu me comovo é que a gente vê o resultado das coisas concretas acontecendo, né? E eu estou falando isso só para qualificar um pouco o que eu estou dizendo. Daí para diante, o Brasil precisa se livrar do teto de gastos. Por quê? Porque se eu fizer uma reforma tributária, e eu acho facilmente, se eu pegar 300 bilhões de reais por ano, como a minha reforma propõe, na receita, eu vou ter que jogar isso tudo no saco sem fundo da dívida, Jabor. Eu não posso usar um centavo disso para nada que você está me propondo, que é uma obviedade, embora pouca gente esteja falando com a consistência brilhante com o que você está falando. Mas tem mais coisas, debêntures conversíveis em ação para determinados empreendimentos que estão privatizados e que estão aí. Enfim, nós já chegamos a rabiscar a emenda constitucional para criar um fundo para financiar a infraestrutura do país, que aí é um misto de expansão de dívida, com um lote especial de títulos que o Banco Central vai portar, com prefixado, com prazo longo, para investir e criar uma agência ou algo do gênero para passar o pente fino, Wallace, naquilo que é essencial nesse plano do país. Ciro, me permite um claro, parênteses rapidinho? Faça isso. Eu estudei, no meu mestrado, eu estudei as infraestruturas na China, ou seja, os investimentos em infraestrutura em energia e transporte como forma de enfrentamento à crise de 97. E eu descobri na época, eu fui visitar a usina de Três Gargantas, que é a maior usina hidrelétrica do mundo, que os chineses eles formaram uma corporação, vamos dizer assim, para levantar, vamos dizer assim, fundos, um mercado de capitais chineses para financiar essa obra, que é a Corporação para o Desenvolvimento do Vale do Rio Yangtze. E eu acredito, particularmente, que é inacreditável como que nós não pensamos no Brasil em uma corporação semelhante para o Trem-Bala Rio-São Paulo, né? Ou seja, enfim, eu acredito que a solução para os nossos problemas está no sistema financeiro de longo prazo, também está no mercado de capitais. O que eu acho que falta, e não é o seu caso, não estou falando aqui de você, muito pelo contrário, a admiração é imensa, né? Falta criatividade intelectual para a esquerda brasileira. Né? A gente fala muito a gente fala muito em demanda agregada e em macroeconomia, né? E a gente, mas veja, eu falo isso não para você, não, pelo amor de Deus, eu falo isso como um desabafo de patriota, vamos dizer assim, né? Não, mas eu preciso ser ajudado, percebe? Porque eu virei um cara esquisito. Falando obviedades, eu virei um cara esquisito. Estranho. O mercado está em medo do Ciro Gomes. O que é isso? Percebe? Não são todos aqui esquisitos. Mas veja, eu sou um cara da política. Você percebe? E eu não tenho uma ideia que não esteja em linha com a melhor ciência, a melhor prática internacional, evidente com os valores que eu advogo. E eu advogo com argumentos muito agressivos. Eu digo assim, não há um único experimento de êxito civilizatório que não encontre por detrás de si um Estado forte. Ô, Amoedo, me nega isso aí, rapaz. Paulo Guedes diz assim, você está errado, mordeu a língua, tem um lugar tal no Timbuktu que fez isso. Não tem. Isso é que eu estou condenando a falta de método no debate brasileiro. Então, agora vamos voltar. A ferramentaria... Deixa eu lhe dizer, eu acho 3 trilhões de reais no primeiro ano do meu primeiro mandato. 3 trilhões de reais, assim, estão aqui ouvindo a conversa. Acabei de fazer de boa fé, uma das minhas ideias, eu antecipei de boa fé, e eu me odeio, porque eu disse que, como eu fui ministro da Fazenda, eu conheço as aberrações, nós mantivemos, já com contabilidade de gasto público realizada, porque são fundos vinculados, só para você ter uma ideia de como você tem razão. Fundos vinculados, tem 1 trilhão de reais. Você não pode pegar os 400 bilhões de reais, 250 bilhões de reais do FUST e aplicar em nada. Mas eu passei o pente fino, achei 170 bilhões de reais, agora. E aí pedi a um companheiro que faz a minha equipe econômica, e não sei o que e tal, que é o Mauro Filho, Mauro Benevides Filho, colega de vocês, economista, está lá na Câmara e é um gênio. Eu digo, Mauro, faz uma proposta para a gente dar um lastro, para não ficar só esculhambando, para o Paulo Guedes pagar o socorro emergencial de R$600, que na pandemia vai ter segunda ordem.
Nós fizemos o projeto, o Congresso aprovou, o presidente sancionou. Sabe o que o Paulo Guedes fez com 170 bilhões? Jogou no déficit primário. Deixou o povo sem o socorro emergencial. Ou seja, o Brasil, o problema é a imaginação mesmo, e interdição, intoxicação ideológica. Meu irmão, se você olhar o que a Secretaria do Tesouro Nacional, só para você ter razão e eu indo mais no prático, antes de esbarrar na questão constitucional e do grande debate, picareta sobre teto de gasto, etc. Vamos aqui. A Secretaria do Tesouro Nacional diz ao Estado do Ceará, que eu acabei de descrever suas finanças aqui, não é agora, não, faz 35 anos que o Ceará não tem um dia de déficit. Com a dívida toda composta, a receita corrente líquida, maior taxa de investimento e tal. Sabe como é que eles apuram a nossa capacidade de endividamento? Endividamento assim, Banco Mundial que fez para nós um swap. Pela primeira vez na história do Banco Mundial, eu mostrei para eles, olha, você obriga a gente aqui a contratar consultor, fazer não sei o quê, correr a Secretaria do Tesouro, ir para o Senado. Por que vocês não fazem? Nós somos bons pagadores, a União Federal tem uma procuração para reter nosso fundo de participação. Isso aqui é líquido, tá? Eles entenderam e sabe o que acontece agora? A parcela que nós devemos para o Banco Mundial, eles deixam conosco e a gente vai renovando compromissos de indicadores sociais e econômicos e tanto a gente cumpra quanto eles deixam a parcela conosco. Nós temos um cheque especial com o Banco Mundial. Só para você ter ideia. Pois bem, esse Estado que tem esse nome com o Banco Mundial não pode, a lei de responsabilidade fiscal diz que a gente pode contratar até 2 vezes a dívida, tá? Algum picareta do Tesouro Nacional só deixa passar meio 1% quer dizer, uma vez a capacidade de endividamento. Aí um imenso estoque de exigibilidade do FGTS para o saneamento básico, 10 milhões de moradias no Brasil sem água encanada, 1 bilhão de casas de famílias aí sofrendo pão que o diabo amassou, a gente lava a mão, o cara não tem uma torneira em casa, e o dinheiro sendo especulado. Então, assim, se a gente tiver, não é, uma hegemonia moral e intelectual, sob o ponto de vista de que o país agora não vai deixar que o desenvolvimento seja um acidente, se possível, nós vamos inverter. Agora haverá uma meta de crescimento. Qual é a minha proposta? Para ajudar metaforicamente a população a entrar no jogo. O Brasil devia se impor a tarefa de virar uma Espanha de hoje, não é, sob o ponto de vista de indicadores sociais e econômicos, em 30 anos. Concretamente, renda per capita da Espanha, 3 vezes a brasileira. Como é que a gente faz para chegar? Esqueça que a Espanha vai continuar crescendo, ou não vai, mas vamos chegar à Espanha hoje. Vamos triplicar a renda per capita brasileira em 30 anos. O que quer dizer isso hoje? 5% de crescimento ao ano. Aí vamos administrar os riscos, as oportunidades, as interdições. Vai faltar energia, vai faltar engenheiro, porque o país faz 10 anos que está parado. Aí nós vamos, mas planejar significa isso, estabelecer uma meta, um objetivo, orçamentá-lo e dividir tarefas. E a ferramentaria, para dizer um elogio grande, depois eu quero ver se está no teu livro, eu vou recuperar essas coisas. E eu, não de propósito, mas talvez ato falho, eu desconfio muito da construção de passivo externo líquido, seja por quem for, com investimento direto estrangeiro no Brasil, especialmente em infraestrutura. Então, a mim me incomoda isso. Eu disse já, conversando lá com os meus amigos lá do partido, lá na China e tal, tem lá o status com que eles me recebem, não sei o que e tal, e eu disse para eles, olha, interessa muito para nós reforçar o Banco do BRICS. Sabe, estabelecer uma ferramentaria no Banco do BRICS em que as ferramentas de financiamento para nós sejam multilaterais e não de um país só, e é muito melhor um dinheiro que tenha personalidade compatível com os prazos de maturação do investimento em infraestrutura do que um investimento direto estrangeiro em coisas sensíveis, tipo energia hidráulica e tal. Isso me incomoda. Mas não me incomoda só com os chineses, porque passivo externo líquido, o amigo sabe, vem para ser remunerado. E a conta corrente brasileira não aguenta um investimento de 300, 400 bilhões de dólares em infraestrutura. Não tem como se remunerar, porque isso é basicamente não tradable. E isso me preocupa. O que não quer dizer que, seletivamente, o investimento direto não seja bem-vindo. Claro que é muito bem-vindo, não é? Mas eu prefiro outras ferramentas, né? Outras ferramentas de financiamento. Rebeldes a Bretton Woods todas. Ciro, como você sabe, e eu imagino que você tenha alguma noção disso, a gente faz parte de um grupo muito grande de pesquisadores, de especialistas, e a gente muitas vezes vocaliza uma série de questões que a gente aprende com eles todo dia, né? A gente não dá para ser especialista em todas as áreas, e
uma coisa que surgiu no debate a partir do seu livro, e eu preciso colocar aqui porque eu acho que são duas lentes importantes para a gente enriquecer esse debate, e eu nunca esqueço da sua... Eu vou chamar aquilo de debate entre aspas, tá? Com o Constantino, quando você perguntou se dava 1 bilhão, né? Aquela ideia que virou um meme já histórico, secular quase. Quando você, né, naquela entrevista, você conversa daquela maneira com ele, e você pergunta para ele assim, olha, como que a gente vai, então, aproveitar a sua inteligência? Eu quero fazer isso com você agora, usando as suas próprias palavras. Vamos aproveitar aqui toda a sua inteligência. No livro, eu senti um pouco falta de duas lentes importantes, que eu acho que o mundo, a pandemia acabou revelando a premência imediata disso. Primeiro, a questão ambiental. Então, eu gostaria a questão ambiental, porque você fala no livro que o desenvolvimento industrial ele vai estressar o meio ambiente. Isso é verdade. Mas a pandemia mostrou para a gente a conexão entre as crises sanitárias e a crise ambiental, né? Então, a gente tem mudanças climáticas do plano coletivo do globo e a tendência é a gente passar por crises cada vez mais frequentes, inclusive no plano da saúde. E o segundo ponto, que eu acho que é absolutamente conectado com esse, é a questão da desigualdade regional no nosso país. Porque o Brasil nunca, você foi ministro da integração, né? E o Brasil nunca conseguiu criar uma conexão perfeita entre todas as suas partes, e acho que isso conversa muito bem com a fala do Elias sobre a questão da conexão dos meios de transporte, dos modais. E como que você colocaria para a gente já está chegando aí em 2h10 de live, como que você colocaria para a gente essas lentes dentro desse plano? Como que a gente faz para incorporar a preocupação ambiental com o desenvolvimento tecnológico, ao mesmo tempo que a gente consegue reduzir, né, as já históricas desigualdades regionais brasileiras? Veja, o Brasil tem uma oportunidade em cima desse extraordinário risco que hoje está sendo constrangedor de forma grave para a nossa perspectiva de respeitabilidade internacional, que é a questão da sustentabilidade dos nossos modos de produção e vivência. E eu acho que nós temos que dar conteúdo prático a esse truísmo que é o desenvolvimento sustentável, né? Então, todos nós somos obrigados, e é bom que sejamos mesmo, a ter a atitude politicamente correta de que o desenvolvimento há de ser sustentável. O busilis é dizer o que diabo é isso, aqui e agora no território. E se a gente quiser ver a caricatura sofrida disso, é a Amazônia. Então, a Amazônia, basicamente assim, olha, Roncaglia, não faz nem sequer 30 anos, o governo brasileiro chamou a população brasileira sofrida da metade sul do Rio Grande do Sul, que é, do ponto de vista mesorregional, a mais grave retrocesso econômico do território brasileiro nos últimos anos, não foi o semiárido do Nordeste, que é muito pobre sempre, mas lá foi um retrocesso que eu estudei tudo isso com os melhores professores, né, Tânia Bacelar, o Campolino, essas coisas. Eu fiz um mapa, uma radiografia do Brasil, e isso virou uma política nacional de desenvolvimento regional que deve estar com 2 dedos de poeira em cima de alguma prateleira, que nunca comoveu ninguém de verdade. Eu interessei o Celso Furtado, levei ele lá, o anúncio da recriação da Sudene, e não aconteceu nada, porque esse modelo de desenvolvimento que nós temos no Brasil é centrípeto, ele é tudo para o centro, né? Pacto Federativo dilacerado, e devemos voltar aí, porque isso tem a ver com a chave política do deslinde, da gente virar esse jogo agora e fundar um novo projeto nacional de desenvolvimento no Brasil. Então, veja, sob o ponto de vista da Amazônia, 30 anos atrás nós dizíamos assim, venham para a Amazônia, integrar para não entregar, né? Marechal Rondon, então, vamos integrar para não entregar, e não sei o que e tal. Sabe qual era a condição sine qua do cidadão brasileiro chamado para a Amazônia, do Nordeste, da metade sul do Rio Grande do Sul e tal, para titular a terra pelo INCRA? Era demonstrar, com prova testemunhal e cartório, que tinha desmatado. Então é o seguinte, quer ter o título da terra? Prova que desmatou. Derrubou pelo menos 50% do lote, aí você vai receber o papel. Uma geração depois, isso virou crime de lesa pátria. Sem conversar com eles, virou crime de lesa pátria na conexão Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. E aí esse povo lá não entende. Eu conheço a Amazônia como a palma da minha mão. Assim, visito todo mundo, conheço 18 dos 22 municípios do Acre, por paixão mesmo, né? Fui visitar os ticunas lá no Alto Solimões,
enfim, cria uma rádio para ter lá em Tabatinga, uma rádio que fala português, porque Tabatinga, do outro lado da rua, é Letícia, uma capital de província da Colômbia, e a rádio que eles ouvem, a música que eles ouvem é tudo em espanhol, e não tinha quem tomasse conta da rádio, eu entreguei para o bispo da região para tomar conta. Eu conheço esse meu país com a minha alma, com o meu amor. Eles não entendem essa coisa de preservação. Eles olham aquela exuberância, uma árvore de mogno morta, ela morre, as árvores morrem. A árvore morta, ela vale 15 mil reais, 30 mil reais, que é dinheiro para o cara viver quase a metade do ano com a família dele. E não consegue licenciar para tirar e tal. É evidente que isto é um assunto popular. As elites não, as elites estão fazendo, de caso pensado, uma lógica, que também é uma lógica de quem não tem alternativa. Qual é a lógica? Pega aquele negócio inútil, do ponto de vista da compreensão deles, passa a corrente e derruba tudo e entra com o gado. Entra com o gado e tal, e depois do gado vai tentar alguma cultura e tal, e agora estão ensaiando soja, o Bolsonaro está pensando em coisa. Não é provável, porque existem várias questões. Então, a primeira grande questão para a gente, e isso vale para todos os biomas brasileiros, o mais estressado, que está perto de morrer, é a Mata Atlântica. O nosso Pantanal perdeu 30% agora em incêndio, e a Caatinga do Nordeste, que é um bioma extremamente delicado, também está sob gravíssimo estresse. Né? Rios, recursos hídricos poluídos, uma série de dificuldades. Por quê? Porque nós não damos ao nosso povo alternativas concretas para a sobrevivência e, mais do que sobrevivência, para a expectativa de enriquecerem, manejando aquela coisa de forma sustentável. Quantas estruturas tem de capacitação? Que mecanismos temos de financiamento para atividades sustentáveis dentro da Amazônia? Quem é que sabe fazer uma nova cosmética assentada, sabe, na biotecnologia, numa cosmética natural, que tem espaço no mundo? Como é que vai vencer o problema de escala? Como é que um pequeno vai acessar comércio exterior? Isso quem vai fazer é o mercado? Eu estou fazendo uma pergunta retórica. É governo. Agora vamos lá, regulação, unidade de conservação, não sei o que e tal. Sabe qual é a capacidade? Vamos falar abaixo isso aqui. Qual a capacidade que o Brasil real tem de enforcement no território amazônico? Nenhuma. Nenhuma. O efetivo do ICMBio é ridículo. O efetivo do IBAMA é ridículo. Fica tudo ali por perto dos lugares que são razoáveis de se viver, como é natural, são funcionários públicos, classe média, querem botar o filho na escola que preste, não sei o que e tal, e a unidade de conservação está lá na caixa prego. E o cara chega lá e faz o que bem quiser entender, e aí acusa índio de ser preguiçoso, porque ele não compreende que a cultura do índio é de não acumular. Diferente do capitalismo judaico-cristão que nos aculturou, o índio não tem nenhuma necessidade de acumular, ele não pensa nisso, ele não tem essa lógica, e eles transformam isso em preguiça, depois contaminam com suborno, cachaça e não sei o que, e geram desprezo. Olha, é uma terra sem dono. Para qualquer brasileiro, é uma terra sem dono. Vamos para lá conversar com o nosso povo, porque estão votando em massa no Bolsonaro. Estão votando em massa no Bolsonaro ainda hoje. Por quê? Porque o Bolsonaro botou um ministro que está ajudando os contrabandistas, porque o Bolsonaro botou um ministro que está fazendo passar a boiada, e isso se conecta com a vida do povo. Então, se você ser de esquerda, porra, não é ser destro esclarecido, não. Ser de esquerda é se contaminar com a vida do povo. E aí o céu é o limite, meu irmão. A primeira grande providência de um governo como o meu vai ser o zoneamento econômico ecológico. Nós vamos nos assenhorear do território. Então vai ser dito o seguinte, olha, no Pará já está quase 70% desmatado. Qual é a tarefa que é fazer? Desestressar a fronteira que está indo para centro com práticas para trás. E aí a indústria cumpre, nesse caso, um papel relevante. Mas vamos lá, de novo, aí o ambientalismo mais radical, por quem eu tenho afeto, admiração e respeito, afinal de contas está lutando para proteger a vida do meu filho, mas eu sou candidato a presidente do Brasil agora. Então, o ambientalismo tradicional rejeita a ideia de reflorestamento com essências que se descobrem são mais rentáveis economicamente. Condena a monocultura. E tudo isso tem procedência, tudo isso tem virtude. Por favor, não me ponham no outro lado. Mas eu quero dizer o seguinte, que ou nós desestressamos para trás o pulso de desmonte da floresta para frente, e isso só se faz com atividade econômica. Aí a gente descobre. Então, tem lá no Pará
você planta uma madeira que chama taca, que não é brasileira. Vale mais do que mogno. Se deu super bem. Por que a gente não pode, no zoneamento econômico e ecológico, recuperação de pastagem, recuperação de solo degradado e tal, e introduzindo fórmulas que tenham essa dialética vamos dizer, de evoluir com a geração atual do que eles sabem fazer para dar à nova geração um novo saber biotecnológico, uma nova farmácia, uma nova química, sabe, uma biomassa para energia, uma cosmética que tem a ver com a bioquímica, que a floresta vale muito mais em pé. O saber tradicional está virando patente que o Brasil paga royalty. Exato. A biopirataria, os caras vêm, então o Yanomami sabe que o xixi de uma determinada aranha cura dor de dente. Aí Ciro, desculpa interromper. Não, é que eu normalmente, né, eu e o Paulo, a gente escreveu o livro Brasil, uma economia que não aprende, e uma das coisas que a gente vem falando é que a Amazônia é uma biblioteca natural, que a gente precisa aprender a extrair, e são exatamente os residentes dela que conhecem. E a gente está derrubando a biblioteca, né? Derrubando. Isso, tem lá um enorme prédio, gigantesco prédio, que foi criado para ser, no governo Fernando Henrique, o Instituto Nacional de Biotecnologia. Está lá o prédio. E a metodologia de abordagem dessas transições está no Emílio Gueldi, está no INPA, que eu visitei e visito muito e tal, mas nós temos que evoluir dialeticamente com o nosso povo e criar essas coisas. Eu ia dar um exemplo, por exemplo, a Finlândia, terra do Papai Noel, fica bem vizinho ao Círculo Polar Ártico. Tem 8% do mercado de celulose do mundo. Tem menos terra útil do que o Piauí. E o Brasil tem 1% do mercado de celulose do mundo. Porra, espera um pouquinho. Agora, para fazer isso, é preciso que a gente faça o zoneamento econômico e ecológico, dizer aqui pode, aqui não pode, e enforcement, que é uma palavra que a gente usa em inglês, mas é o seguinte, a lei tem que valer. E aí, se eu dou alternativas, se eu crio caminhos alternativos de massa para a população trabalhar, produzir, criar os filhos com decência, aí eu posso fazer o que eu tenho que fazer, meter na cadeia. Sabe, meter na cadeia de forma severa, de forma não sem regressão de pena, sem nada, para de fato mostrar para nós e para o mundo que somos senhores e capazes de administrar esse tesouro extraordinário. Isto vale para todos os grandes biomas. Mas a Amazônia, como é a mais conhecida internacionalmente, é por onde temos que começar. Você sabia que na segunda década do século XXI, o Brasil não tem um zoneamento econômico e ecológico. Eu ainda fiz um primeiro movimento com o governador do Pará, e caiu lá no vazio. Porque eu saí, acabou-se. Percebe? Porque não tem Estado. A presença... Aí, as Forças Armadas estão na faixa de fronteira a meio turno. Eu já dormi no quartel lá em Tabatinga com esse bosta desse general Heleno. Ele era lá, o comandante de lá e tal. Dormi lá no quartel, já levei cheeseburger para oficial da aeronáutica, lá na base, né, no rumo da cabeça do cachorro. Eu conheço essa gente. Agora, cadê o Brasil? Cadê o Brasil? Quem é o Brasil para esse nosso povo? Roraima importa a energia da Venezuela, cavalheiros. Roraima importa energia da Venezuela. Século XXI, segunda década. O Brasil, biomassa ali, não sei o que e tal. Aí vamos fazer a proteção dos Cinta Larga. Aí o Cinta Larga descobre uma ocorrência mineral em Rondônia, que eu fui lá também visitar, recebe. Aí eu conheço todo mundo. Aí o Cinta Larga descobre uma ocorrência mineral de diamante. Aí não pode minerar na terra indígena. A lei brasileira não pode minerar na terra indígena. Tu acha mesmo que alguém vai conseguir impedir que um Cinta Larga paupérrimo, tendo um contrabandista do lado pagando milhões de reais por quilate de diamante, isso não vai acontecer? Aí a gente tem que fazer. Então, o Ciro Gomes é antiambientalista? Não, eu sou um ambientalista de origem, um ambientalista raiz. Mas a gente precisa se assenhorear da vida real do povo brasileiro. Um Cinta Larga, sabe o que aconteceu? Chegaram lá um bocado de gente, ouviu falar em coisa, eles mataram os 4. Foi por isso que eu fui para lá. Mataram os 4, passaram na faca. Porque chegaram lá os contrabandistas e tal. É isso. Aí vocês agora estão invadindo os Yanomami porque tem uma ocorrência de ouro. Se você não tiver Estado, presença ali, você simplesmente vai chegar depois.
Aí a irmã Dorote vai reclamar e vão matá-la. E ela, e o Chico Mendes, e todos os que se antepuserem, se nós não nos assenhorearmos do território. E não é com elitismo, nem com despotismo esclarecido, porque a gente acha que devia ser assim. Nós temos que evoluir com o nosso povo. Não tem cadeia para todos eles. Não tem cadeia para todos eles. Não tem polícia para pegar a quantidade de pessoas. Você precisa ver o que é que os políticos na reunião sem imprensa, o que é que eles falam. E olha que é político. Você chega em Roraima, eles pegam um mapa, e aí não interessa se é Partido A, Encarnado, Azul, pega um mapa, qualquer um que já foi lá numa visita vai ver. Eles pegam um mapa, aí botam o mapa de Roraima aqui. Aí botam uma transparência com o mapa das ocorrências minerais sensíveis, ali em cima do mapa de Roraima. Aí bota em seguida um mapa com as unidades de conservação, reserva indígena, não sei o que e tal, sobra 8% do território para Roraima, e a geodésica que limita a unidade de conservação coincide, não sei se é de propósito, coincide exatamente com a ocorrência mineral sensível que está sendo contrabandeada. Essa é a vida do Brasil. Isso 20, 30 anos depois que o pensamento progressista empolgou o poder, 6 eleições depois. Aí vão, porque a gente não entende porque que o Bolsonaro deu no Bolsonaro, dá no Bolsonaro, porque ninguém aguenta mais, conversa mole. Maravilha, Ciro. Bom, Ciro, essa foi o primeiro episódio de uma conversa que acho que vai ter que ocorrer várias vezes, porque a gente só... Você tinha me ponderado a questão... É a questão... Outra... Não, se você quiser comentar, regional. A questão regional, da desigualdade regional. Essa é a questão. Essa é a então minha vai questão. lá. Eu só estou preocupado com o seu cansaço. Verdade. Você está bem? Você pode... Não, estou super bem. Então vamos lá, pode ir lá, o tempo é teu. Estou entusiasmado. Então vamos lá. Cara, isso é a minha vida, minha vocação, meu amor, minha paixão. Esse país tem tudo para dar virada. Questão regional. Não é mais verdade aquilo que o eixo Brasília-São Paulo-Rio pensa. Não sei se os amigos sabem, mas a renda per capita do Centro-Oeste, que eles gostam de se chamar de Brasil Central, passou a renda per capita do Sudeste. Hoje é a maior renda per capita regional do Brasil. Renda per capita no Brasil, sempre bom dizer, é pé na geladeira e cabeça no forno, né? É o agronegócio, uma renda monstruosa e muita miséria, muita pobreza, mas, de qualquer forma, quando você chega em Lucas do Rio Verde, é a Califórnia. Sabe? Quantas vezes eu já fui lá, Lucas do Rio Verde, a Califórnia. A meninada está numa escola de alta qualidade e, enfim, está tudo trabalhando. Tudo cidades projetadinhas, assim, né, Ciro? Cidades todas quadradinhas. Tudo. Assim. Existe um Brasil maravilhoso que me anima. Onde é que nós agora temos que focar a questão regional? É base mesorregional. E aí as bases mesorregionais estão todas mapeadas com critérios objetivos e práticos. E aí você vai ver o grande endereço da miséria no Brasil é urbano, é a favela, e a favela de Fortaleza padece um pouquinho menos do que a favela do Rio. Porque a favela do Rio agora está dominada por milícia, e a de Fortaleza está em processo de milícia, porque é também a ausência completa do Estado, e o Estado policial é a única coisa que resta para matar, e adotamos a estúpida guerra contra as drogas dos americanos, também nos governos progressistas, autorreferidos progressistas, saindo de 300 mil presos para 900 mil presos e mais 250 mil mandados de prisão. Então, a miséria está na periferia e está nos seguintes endereços. Semiárido do Nordeste, metade sul do Rio Grande do Sul, Vale do Jequitinhonha e Mucuri, Minas Gerais, Vale do Ribeira, São Paulo. Não é? Tem o Oeste Catarinense, tem um pedacinho também, só para você ver como mudou a lógica de miséria. Né? E o fundão da Amazônia. Né? O fundão da Amazônia também é muito grave. Cada região dessa, você tem que desenvolver um planejamento específico dos seus potenciais econômicos, de ordenamento do território, especialmente nesses casos de biomas mais sensíveis, como o semiárido. Em alguns lugares, nós temos que matar algumas ilusões ancestrais. Por exemplo, reforma agrária é o modo Stedley de entender, que é uma coisa maravilhosa, importante, que ele herdou dos anos 50, que é o seguinte: se eu fizer um minifúndio no Rio Grande, até é verdade, em alguns setores, ali nas linhas, Caxias do Sul, Farroupilha e tal, você com um lotezinho ali de 10 hectares, você pode criar decentemente sua família. No semiárido, percebe? E modernamente, o que é que você tem que fazer? É um outro olhar sobre a propriedade, que não é comunismo, como os idiotas do Bolsonaro que defendem. É basicamente o seguinte: nós já conversamos aqui.
A pequena agricultura, a pequena pecuária precisa ganhar escala, canais de comercialização, adensamento tecnológico, e isto individualmente em minifúndio, como Santa Catarina tem. O modelo de propriedade de Santa Catarina, veja, é um estado extremamente conservador e onde não tem latifúndio. De novo, a desafiar a compreensão de esquerda, onde a diversificação econômica foi se alcançando. Mas como é que se alcançou isso? Olha a produção de porcos e de aves. Né? Se padronizou com essas grandes corporações, né? Hoje é Perdigão, não sei o quê, Sadia, se fundiram aí. Então, o que é que eles fizeram? Eles deram um standard tecnológico, a semente do porco, a semente do frango, de linhagem, vão fazer assistência técnica e faz um contrato antecipado de compra que garante o canal de comercialização em direção ao mercado e o financiamento garantido, não creditício, pela compra antecipadamente garantida. Então, minimiza risco e o adensamento tecnológico e o ganho de escala por isso. Isto é uma forma de resolver o problema, dependendo do nível de atividade. Ciro, só um parênteses, me permite? Lógico, mais um só? Lógico. Eu acho que a grande reforma, acho que são duas reformas agrárias que o Brasil precisa. É a brincadeira que eu faço. Uma é a taxa de investimento chegar a 25%, ou seja, o problema do campo se resolve na cidade, ou seja, o futuro do campo e a cidade. E a outra é a transformação do Vale do Rio São Francisco no maior complexo agroindustrial do mundo. Eu acho que, volto a repetir, eu acho que é pensar nesse nível essas questões, entendeu? Sabe? Essa é a lógica, essa é a nossa lógica aqui no Ceará. Então, o ordenamento territorial tem que ser feito com fatores de atração e não de expulsão. Porque hoje o grande fator de migração é o fator de expulsão, é o colapso da renda numa agricultura primária de subsistência, que dando tudo certo, dá mal porcamente para comer, e, por regra, 3 de cada 5 anos, alguma parte dá errada, e você perde tudo e tem que vir, enfim, o socorro. Isso tem a ver com estocagem, com capacitação para armazenamento, de conservação, porque o pequeno ele é da mão para a boca, tem a ver com estrutura de financiamento, tem a ver com uma série de coisas. E o grande macroordenamento é por fatores de atração. Então, veja, nós ordenamos potencialmente o território do semiárido com o São Francisco, que foi um projeto que eu fiz por delegação do presidente Lula, quis desistir muitas vezes, eu ameacei de me demitir cada uma dessas vezes, e está pronto. E eu anunciei antes a desapropriação, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação de todo o eixo de influência desses rios artificiais. Né? Então, isto aí é uma fronteira potencial de ordenamento, né? Desde que você agregue os outros fatores, canal de comercialização, capacitação técnica, financiamento e associação para ganho de escala para canais de comercialização de cultura de maior valor agregado. E aí a gente eu fiz em Salgueiro capacitação das pessoas de, em vez de vender o bode com as bandas e tem que vender agora, porque nem geladeira tem, aprender a fazer, como é que chama no Rio Grande do Sul? Enfim, a fazer esses embutidos. Embutido, presunto, enfim. E muda completamente, tanto do seu ponto de vista de conservação, de não cair na mão do atravessador, quanto do seu ponto de vista de agregação de valor. Né? A sulanca de Caruaru é um negócio extraordinário, é um cluster, né? Só que está lá agonizante para a China. E essas coisas todas são possíveis de fazer no Brasil. O polo de cachaça da região do norte de Minas, Vale do Mucuri, Jequitinhonha, trabalhei com eles. Eles não podiam vender cachaça em São Paulo porque não tinham certificação fitossanitária. Muitas pequenas cachaças, cada qual a melhor, bebendo com moderação, cada qual a mais gostosa, mais saborosa. E aí peguei a universidade, peguei lá, eu comprei uns carrinhos, o carrinho saía com laboratório e tal. Não sei como está isso hoje. Gemas e joias, também aí nessa mesma região de Minas Gerais. Olha, o céu é o limite para o nosso país. O que falta é isso, é que não tem plano, não tem projeto, são iniciativas, né, caridosas, às vezes, ONGs estão fazendo trabalhos maravilhosos, mas o Estado Nacional Brasileiro não existe. Existe para transferir renda de quem produz e trabalha para meia dúzia de rentista. Maravilha, Ciro, eu agradeço demais. Já fica, obviamente, o convite para um retorno. Não vai ainda não, porque a gente tem o nosso momento lírico e eu sei que hoje você vai recitar uma bela poesia, um poema que você selecionou. Eu também tenho uma aqui em sua homenagem. E eu vou passar a palavra para o Elias, para o Paulo, para o Wallace, para fazer umas rápidas considerações finais, porque a gente já está indo para 2h30 de Conexão Chegar, então quem pediu para a gente estender hoje foi premiado, Elias Jabbour.
Primeiro, só agradecer a presença do Ciro aqui conosco, e eu costumo dizer, para eu falar da minha história, né, que eu sou filho de libaneses, e o meu pai, ele sentia uma loucura pelo Brasil muito grande, né, e eu acabei herdando isso dele, né, então quando você falou do amor pelo Brasil, da paixão, né, eu sempre lembro vem o meu pai, a minha lembrança, né, esse amor que eu também sinto pelo Brasil, e que muitas vezes é o que me faz me encontrar contigo, Ciro, que é esse amor pelo Brasil, que nós comungamos em comum, né, e estou super feliz com a sua presença e conte conosco. Um abraço. Obrigado, Alice. Paulo? Tá, você fechou de novo, Paulo. Aperta de novo. Agradecer esse privilégio, essa honra de ter o Ciro aqui com a gente, dando essa aula fantástica de Brasil, né? Fantástica. Também poderia ficar falando horas aqui, mas o Ciro acho que tá mais jovem que a gente, né, Ciro? Eu tenho 63, mas isso me energiza completamente. Mas eu acho que mais do que essa aula, Ciro, eu queria te agradecer pela aula de esperança, né? Porque é o título do seu livro, porque a sua vida é uma lição disso, né? Eu volto a fazer referência aqui do seu livro que eu li em 95, 96, que me influenciou profundamente, né? Ele estava lá carregado dessa mesma energia que você tem hoje, dessa esperança que você tem hoje do Brasil e de Brasil, e eu acho que isso é ainda mais importante do que a própria aula de Brasil que você deu, né? Essa aula de esperança sobre o Brasil que você dá é simplesmente fantástico, né? Então, obrigado. E agradecer muito o seu tempo aqui com a gente, que foi uma experiência demais. Obrigado. Obrigado. Wallace. Opa, quero agradecer também, para mim é uma honra muito grande, Ciro. É empolgante ouvir você, de verdade. Eu acho que essa paixão pelo povo brasileiro, essa paixão pelo país, ela se faz extremamente necessária por você estimular mais pessoas que sintam isso, né, e que muitas pessoas possam se juntar a esse processo, a essa luta pelo país, né? Embora estejamos passando por um momento talvez dos mais delicados da nossa história, de uma destruição muito ampla, inclusive com um sentimento de prazer pela morte, está aí o negacionismo em relação à gravidade da Covid, né? Mas é importante que as pessoas saibam que tem pessoas lutando pelo país, né? Que as pessoas pensando no Brasil, né? E eu acho que a gente está possibilitando isso aqui no Conexão Xangai quando a gente traz pessoas como você. Então, muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Obrigado, Wallace. Ciro, suas considerações finais antes desse nosso momento de elevação do espírito aqui, hein? Vamos lá. Olha, não dá para simular o entusiasmo que eu experimentei pela noite de hoje. Eu não vi o tempo passar e acho que o papel da liderança política que eu gostaria de ser não é de se oferecer como um salvador da pátria, que não existem. Por mais qualificados, bem-intencionados que sejam, eles não existem. Nós perpassamos aqui a complexidade da tarefa, o nível de riscos, o nível de interdições internacionais, o nível de comprometimento ideológico de uma fração importante dos nossos irmãos, né, brasileiros que desistiram do Brasil. O sonho é tirar o que puderem tirar daqui, que tem uma mansão em Miami. Isso tudo são fatores, enfim. Mas este país, meus camaradas, meus amigos, se me permitem dizer assim, esse país, quando não era nada, 80% do povo morava no campo, completamente iletrado, não tinha nada. O país tomou um caminho e cresceu por meio século, quase 7% ao ano. A China é aqui. Sabe, a China é aqui. A China é aqui. Ora, se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul tem o repetido para todo mundo ouvir, se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo, se o chão, como nós acabamos de passar aqui rapidamente, não é? Mas podemos consolidar a segunda maior província mineral do mundo, petróleo a não contar, descoberto de lá para cá que não existia, não é? Terras agricultáveis, ganhos de produtividade, insolação para esse fim, não é? Turismo, enfim, 1000 destinos. O chão é o mesmo, pródigo e generoso. Nunca deixará de ser uma importante garantia para nós esse conjunto de riquezas, por mais que a tecnologia tenha tomado a prevalência que tomou. Mas o nosso povo é um povo ainda muito melhor do que aquele povo que conseguiu a proeza que conseguiu. 50 anos de crescimento. Caramba, quando chegou o Juscelino, quem não admirar o Juscelino é porque não é uma história do Brasil. Podemos criticar, como qualquer ser humano criticava, deve ser e tal. Mas, porra, o Juscelino, nos 5 anos, foi 5 anos presidente, não tinha reeleição.
A prodigalidade com que o Juscelino mexeu nas peças brasileiras explode na vida do nosso povo. Bicampeão mundial de futebol ali, 58, 62. Tomara que eles façam o que eles estão anunciando que vão fazer. Aí eu vou vestir a minha camisa canarinha de novo, que ela nos pertence, não é esse bando de boçal, filho da gaita que tem aí. Opa, quase que saiu o filho mas da esse luta, não é um programa familiar, Ciro, então você pode. Sim, pois é, mas eu estou agora recomendado de ser more presidential, não é? Minha mulher está aqui, me segurou pela ponta do rabo. Enfim, mas veja, nós fomos campeão mundial de boxe com o Ederjoff, campeão mundial de tênis com a Esther Bueno. Nós somos o país que desenvolveu numa linguagem cara, não é um cinema novo que saiu ganhando festival em todo canto, né? Glauber Rocha, enfim, para fazer. Nós criamos a bossa nova, um ritmo que está no keyboard de todas as eletrônicas do mundo e tal. Isso tudo foi ali, cara. Como sintoma de que quando a gente se encontra para fazer, isso aqui tem todas as sementes para um experimento civilizatório único para a humanidade. O que está falhando no Brasil é a política. Mas, ora, política é a linguagem da democracia. Então, nós vamos achar esse caminho. E eu agradeço a vocês, porque hoje à noite foi isso. Né? Vamos chamar aí um liberal que respeite o método, porque senão ele enlouquece a gente. Vamos discutir aqui, cara, onde é que nós estamos errados no nosso argumento? Bora lá, chama quem quiser aí, vamos conversar. Eu não satanizo adversário, não. Meus adversários, historicamente, viraram meus amigos, porque eu costumo tratá-los com lealdade e decência. Eu, por isso, agradeço muito a vocês, então vou começar de novo, né, por esse momento. E estou às ordens, sempre que quiserem. Ganhei meu dia. Será convidado certamente, Ciro. E agora eu vou fazer a minha homenagem a você. Agradecer a turma boa aí que pediu com muito certeza. por isso também. Exatamente, a turma boa que deu muita força, deu muita ajuda aqui para a gente, para mobilizar. Fica o meu agradecimento de todos nós aqui do Conexão Xangai e a você também. Agora, Ciro, nós vamos para o momento lírico e, como sempre, tem uma vinheta, né? E essa vinheta também é uma forma de homenagem aos nossos convidados. Então já prepara aí o seu poema, que eu sei que ele já está na ponta da língua, e vamos lá. Cirão da Massa, seu momento lírico. Olha, eu não estava preparado e dizia meu professor que, especialmente para a poesia, você tem que se preparar. Mas eu amo o povo brasileiro e eu vou, então, terminar com duas trovinhas. Uma do meu lado sertanejo, rural, e outra do meu lado global, a partir da minha nacionalidade brasileira, que o mundo inteiro admirava e vai voltar a admirar. Dizia o trovador piauiense, puxando briga com o cearense, porque são os únicos dois estados que podem se humilhar falando em pobreza, né? Os dois são tão pobres que a gente ainda mistura o Maranhão para dizer pior serão. A gente gosta de brincar com as nossas dificuldades. Então, dizia o trovador, para ir na minha raiz mesmo, comovido com vocês, eu sou o Tirana-boia, besouro do Piauí, onde eu prego o meu ferrão, eu vejo o cabra cair. Aí o cearense responde, tu é lá tirando a boia, besouro do Piauí, tu é o rola bosta, besouro mesmo daqui. Então, essa é a trova que vai na minha raiz do sertão. Perfeito, Ciro, perfeito. Mas o que eu gosto de repetir ultimamente é do Camões. É um episódio muito longo dos Lusíadas e eu já nem tenho sequer de memória todo, mas o princípio é extraordinário porque relata um fato real. Eu digo a poesia se houver curiosidade ou então as pessoas procuram no Google. Passada essa tão próspera vitória e tornado Afonso a lusitana terra, a se lograr da paz com tanta glória quanto soube ganhar na dura guerra, o caso triste, digno de memória, que do sepulcro os homens desenterra, aconteceu da mísera e mesquinha que depois de morta foi rainha. Tu, só tu, por amor que aos corações humanos tanto obriga, deste causa a molesta morte sua, como se fora pérfida inimiga. Maravilha. Parabéns, Ciro. Muito bonito. Esse episódio é um episódio de Inês de Castro. Exatamente. Todos vocês sabem, o Dom Afonso era apaixonado por uma plebeia e a corte portuguesa não aceitava a ideia.
E aí ele, numa dessas, viajou para a briga lá contra os mouros e tal, a guerra. Quando ele voltou, tinham envenenado a Inês de Castro. Ele mandou desenterrá-la, isso é fato venéreo, como diz o Paulinho Gogó, é fato venéreo, né? Mandou desenterrá-la, casou com ela, putrefacta, né, o cadáver, e fez a corte inteira beijar a mão podre dela lá com o anel de casamento. E esse é o episódio que o Camões relata. Bom, Ciro, esse é um momento em que eu realmente assim, eu me preparo, e para mim receber você hoje aqui no meu canal, no canal do Paulo, é uma emoção muito grande. Eu nunca me esqueço, em 2018, quando houve uma conversa com economistas, e eu lá no finalzinho, assim, eu falei, Ciro, a gente precisa ter 212 milhões de brasileiros vencedores, né, de campeões nacionais. Né? E eu refaço aqui essa fala, reforço para você, e esse é um argumento que eu acho que é importante a gente dizer, que se a gente não pensar na indústria com a educação, a gente cada vez mais vai ter engenheiros virando Uber, né, essa frase famosa que o Paulo vem dizendo, e a gente não pode deixar isso acontecer. Em sua homenagem, eu trouxe aqui uma poesia do Patativa de Assaré, né, cearense. Meu amigo. Seu amigo. Meu amigo. É. Então vai ser ainda mais... Eu não sei se eu vou conseguir ler sem embargar a voz, tá? Porque o poema é muito forte. E o poema é Eu Quero. Quero um chefe brasileiro, fiel, firme e justiceiro, capaz de nos proteger, que do campo até a rua o povo toda possua o direito de viver. Quero paz e liberdade, sossego e fraternidade na nossa pátria natal, desde a cidade ao deserto. Quero o operário liberto da exploração patronal. Quero ver do sul ao norte o nosso caboclo forte, trocar a casa de palha por confortável guarida. Quero a terra dividida para quem nela trabalha. Eu quero o agregado isento do terrível sofrimento do maldito cativeiro. Quero ver o meu país rico, ditoso e feliz, livre do jugo estrangeiro. A bem do nosso progresso, quero o apoio do Congresso sobre uma reforma agrária que venha, por sua vez, libertar o camponês da sua situação precária. Finalmente, meus senhores, quero ouvir entre os primores, debaixo do céu de anil, as mais sonoras notas dos cantos dos patriotas, cantando a paz do Brasil. Essa é minha homenagem a você, Ciro. Eu termino aqui reforçando também o meu amor pelo Brasil. Todo dia eu acordo e vou dormir pensando no nosso projeto nacional de desenvolvimento, e tenho aqui grandes amigos e certamente uma equipe gigantesca que nos acompanha e da qual a gente faz parte, e eles fazem parte dos nossos esforços. Eu quero deixar um abraço aqui a todos eles, agradecer novamente demais pela sua generosidade de abdicar do seu resguardo familiar com a sua família nesse domingo à noite, vir aqui debater o Brasil. Para a gente é uma honra. O convite já fica feito novamente, e quero agradecer a toda a turma boa novamente que nos deu força, todo mundo que veio acompanhar, mesmo muitas vezes discordando das ideias que a gente colocou aqui, mas veio republicanamente discutir, escutar. E eu quero deixar bem claro para todo mundo, o Conexão Xangai, ele não produz aquilo que o neoliberalismo produz, que é todo mundo apertando todo mundo. A gente vem aqui para discutir ideias, para debater aquilo que há de melhor, para a gente avançar. E o nosso projeto aqui é que o Brasil saia desse vale da sombra da morte, relembrando o Salmo 23, que a gente consiga sair melhor, com muito mais esperança. E hoje, Ciro, você veio aqui reforçar a nossa esperança. Então deixo o meu agradecimento muito forte, uma excelente semana para vocês, relembrando que esse dia hoje é importante, porque em 1944 iniciava o ataque pela Normandia, em que a gente começava a retomar o mundo, né, do pavor do nazismo que ganhava terreno. Então, um dia hoje, para mim particularmente, acho que para todos, muito simbólico. Fica aqui, novamente, um grande agradecimento a vocês. Pessoal, obrigado, uma boa semana, fiquem na paz e até a próxima. Obrigado a todos.